Meus irmãos, nós vamos nessa manhã meditar na palavra de Deus e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo de número 12. Neste domingo eu quero fazer duas exposições. Uma delas é com base no Evangelho de João e eu gostaria de falar sobre Betânia, o jantar da despedida, e à noite eu quero falar sobre o Getsêmani, o jardim da aflição. São dois momentos que antecedem a crucificação de Jesus e que nos trazem na sua narrativa muitos elementos que estão ligados à redenção em Cristo Jesus. Então nós vamos nessa manhã meditar em João, no capítulo de número 12, e eu quero falar sobre esse jantar da despedida. Diz assim, então, a palavra de Deus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra mais uma vez, e eu quero pedir a direção do Teu Espírito, assim como o Senhor tem feito durante todo este culto, que o Senhor ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração, que o Senhor nos dê a compreensão da Tua verdade e nos dê a graça para aplicarmos esses princípios na nossa vida em obediência ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vocês sabem a importância que existe da mesa. Embora, por conta da nossa vida moderna, do nosso excesso de compromisso, das nossas tarefas do dia a dia, a escassez do tempo, e também, é claro, por causa da nossa negligência, nem sempre nós valorizamos a importância de estar com a família à mesa. As refeições são marcadas por um momento de profunda comunhão. Já se é provado sociologicamente que famílias que se reúnem em volta da mesa para suas refeições são famílias mais fundamentadas, mais equilibradas, as pessoas trocam afetividade, as pessoas são muito mais próximas. Existe essa relação da comunhão com a comida. Não à toa, é claro, nós temos a expressão derivada do livro do profeta Malaquias, apontando a ceia como a mesa do Senhor, como aquele que nos recebe, como o anfitrião que nos acolhe e que nos serve os elementos de onde então nós temos a doce comunhão, a doce convivência. É por isso que nós nunca optamos por ministração online da Santa Ceia, porque nós acreditamos que é necessário sim estarmos juntos, termos companhia, trocarmos experiências e sermos edificados. Então a mesa é um lugar muito importante. Por conta dessa ausência da comunhão na mesa, a sociedade e a família, como célula da sociedade, têm sofrido as consequências da desagregação. Bom, tendo dito isso sobre a importância da mesa, eu gostaria que você imaginasse a cena que está contida nessa narrativa. Vejam, os discípulos com Jesus chegam de uma longa viagem. É um momento
pós-milagre da ressurreição. Lázaro havia sido ressuscitado. Jesus recebeu a notícia de que ele havia morrido. Levou alguns dias para que ele chegasse naquela vila chamada Betânia, onde morava alguém que ele amava muito. Lázaro está na companhia de suas irmãs, Marta e Maria. Não é a casa de Lázaro. Se você ler o Evangelho de Mateus e não fizer uma pesquisa mais acurada dos fatos, você vai ficar em dúvida, você vai falar, Jesus estava na casa de Lázaro ou estava na casa de Simão? O texto é muito claro, diz que Lázaro estava à mesa, ou seja, Lázaro era a companhia de Jesus naquela refeição, na mesa com os discípulos e com suas irmãs, mas o anfitrião daquele jantar, daquela ceia, daquela refeição, era um homem que a Bíblia não dá muitos detalhes sobre ele. Esse homem se chama Simão. Diz apenas que ele era o leproso. O que a gente entende que era um homem que sim, que tinha lepra e que havia sido curado. A gente já tirou uma primeira lição. O rótulo é uma coisa terrível, né? Aquele homem não era mais leproso, mas até o evangelista João faz questão de enfatizar Simão, o leproso, porque ele havia sido conhecido por causa da sua lepra. Então aí nós temos uma referência. E eles estão nesse ambiente de celebração, de comunhão, de partilhar o pão, de trocar experiências. E aqui nós vamos extrair alguns pontos importantes dessa leitura e nós vamos entender como é então que Deus, através desse jantar, nos revela o plano de redenção e como Jesus deixa ali o sinal de sua despedida como companhia física entre os discípulos, porque Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas fisicamente Jesus está se despedindo da companhia de todos. Vejam, meus irmãos, eu gostaria que você não fechasse sua Bíblia, mas que você me acompanhasse. Nós vamos falar então, do verso 1 ao verso 3, sobre os elementos que tipificam a aliança de Deus. Percebam como é que o evangelista começa a sua narração. Ele começa dizendo, foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia. Notem, Jesus não foi coagido, Jesus não foi obrigado, Jesus não foi levado, Jesus foi voluntariamente. Há uma disposição de vontade, há uma ação objetiva, há uma intenção do próprio Jesus, pois o texto diz que ele foi a Betânia. E ele foi a Betânia sabendo que seria a sua última semana pascal. Porque quando a Bíblia fala sobre a celebração da Páscoa, ela está marcada por uma semana toda em que eles faziam festividades, em que tinha ceia, e que inclusive eles tomavam, com a abertura da celebração, um cálice de vinho, como o Salmo 116, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, beberei o cálice da salvação. Vocês devem ter percebido que a liturgia do culto caminha nessa direção, isso é intencional. Então nós temos aqui um momento, por exemplo, Lucas 22:15, Jesus diz aos discípulos na sua última ceia, dizendo o seguinte, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Então esses momentos que marcam a última semana de Jesus foram intencionais, mesmo sabendo do sofrimento que o aguardava. Por isso que eu coloquei o título, O Jantar da Despedida. Jesus sabia do seu sofrimento, Jesus sabia da traição de Judas, Jesus sabia da via crucis, da via dolorosa, Jesus sabia do monte da caveira, Jesus sabia da humilhação, do sofrimento, da morte, mas também da ressurreição e da salvação do seu povo. E esse jantar aqui é servido nos lembrando a última ceia e a instituição da aliança, porque ele traz esses elementos. Ainda no verso 1, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Algumas pessoas acabam entrando em contradição quando leem o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o verso 6, porque diz, e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. E eles então se questionam, ora, Jesus estava ou na casa de Simão ou na casa de Lázaro. Mas a observação que o evangelista faz aqui, onde estava Lázaro, não quer dizer que a casa era de Lázaro, mas que Jesus estava na casa de Simão e que também naquela celebração, naquele jantar, Lázaro estava com a companhia de Jesus. Lázaro então foi companhia na refeição e Simão foi o seu
anfitrião. Existe, irmãos, uma ênfase nessa narrativa que vai nos apontar o cumprimento da redenção. Percebam, o Evangelho diz claramente que Lázaro havia falecido. O que falecera? E nós sabemos que a morte é consequência do pecado, é consequência da queda. Então o evangelista João, ele intencionalmente deixa claro o testemunho de que Lázaro estava morto dias atrás. E diz também que Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Vejam, a quem ressuscitara dos mortos. Ao fazer essa afirmação, João, o apóstolo, está dizendo o seguinte: se a morte, como consequência do pecado, veio a Lázaro, Jesus traz Lázaro à vida, porque Jesus o ressuscitou, mostrando sua superioridade e sua divindade. Isso é intencional. João quer mostrar que Jesus é Deus. Ora, quem mais, senão o próprio Deus, pode ressuscitar alguém? E João diz: Lázaro, o que falecera, e a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Então havia um homem morto, mas que foi ressuscitado pelo próprio Jesus. E no verso 2, diz que então fizeram-lhe, pois, uma ceia e Marta o servia. Vejam, a ceia é feita para celebrar a ressurreição de Lázaro. Nós gostamos de celebrar momentos bons. Quantas pessoas não fazem festas no aniversário, quando conseguem uma promoção na empresa, né? Quando começam um relacionamento? Quantas pessoas, a celebração de um casamento, momentos importantes na vida são marcados por uma refeição coletiva. Momentos de celebração são marcados com o que nós chamamos popularmente de comes e bebes. Não é? Quer juntar pessoas, faz comes e bebes. Nós gostamos de comer, nós gostamos de estar na companhia de amigos, nós gostamos de churrasco, nós gostamos de refeições onde as pessoas que nós amamos estão ao redor da mesa. Isso é bom, nós conversamos, nós trocamos experiências. E o verso 2 diz: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Ora, Marta e Maria, bem como o irmão delas, Lázaro, eles moravam em Betânia, uma vila simples, a 3 quilômetros de Jerusalém, na região oriental ali do Getsêmani, aliás, do Monte das Oliveiras, na estrada de Jericó. Então era uma cidadezinha, uma vilazinha conhecida, e eles moravam lá. E João aqui nos mostra que Marta servia. Naquela época, a mulher não tinha um papel preponderante na sociedade. Não existia uma relevância do papel feminino no que diz respeito a questões civis, organização pública e política. Mas, dentro de casa, a mulher era considerada um pilar. Tanto que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Os hebreus tinham grande consideração pelo papel da mulher na orientação e no cuidado da casa. E quando eu digo cuidado da casa, eu não digo necessariamente as tarefas da casa, mas ao zelo pela família. Marta provavelmente era a irmã mais velha e ela se sente na obrigação de ajudar, de servir. Ela está preocupada com o seu papel. Quantas irmãs às vezes são convidadas para ir almoçar ou jantar na casa de alguém e quando termina a refeição dizem assim: não, eu quero lavar louça, deixa que eu te ajudo. Porque isso faz parte do contexto social. Se você não faz isso, poderia pensar, né? Deixa eu ajudar aqui. Eu fico um pouco constrangido quando eu vou jantar na casa de alguém e eu não peço para lavar louça, mas se precisar, né, pode pedir que eu ajudo. Isso faz parte do papel social, nós temos essas ideias. E Marta, ela está preocupada com as suas atividades. Marta está preocupada com as suas tarefas. E nós percebemos aqui, meus irmãos, que muitas vezes nós também agimos de maneira semelhante. Vejam, Marta está na companhia de ninguém menos do que Jesus. E ela continua preocupada com o papel social.
Marta continua preocupada em servir a mesa. Marta continua preocupada com o bem-estar das pessoas. Marta continua preocupada com a celebração a respeito de Lázaro. Ainda continua preocupada com os afazeres, descuidando da doce companhia de Jesus, descuidando da presença do Mestre naquela refeição. Muito agitada, não à toa o seu nome significa dona ou senhora, né? Aquela que cuida. Marta parece que já cresceu com esse ímpeto de ser cuidadosa, de ser zelosa pela casa, com as atividades, e ela demonstra essa preocupação com o trabalho. Nós extraímos uma lição daqui. Nós também passamos boa parte da nossa vida e da qualidade do nosso tempo dedicado às tarefas cotidianas. Em trabalhar, receber, pagar as contas, planejar, alcançar alguma coisa, uma posição, um status, fazer alguma coisa. Nós sempre fugimos daquela ideia de que quem não tem uma função é um sobrante na sociedade, é um coitado. Então nós estamos sempre querendo um lugarzinho, né, debaixo do sol, sempre querendo mostrar que nós também contribuímos para o bem coletivo. E vejam ainda no verso 2, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Lembrando que a ceia era celebrada na casa de Simão, aqui há uma característica de gratidão pela ressurreição de Lázaro. João enfatiza, Lázaro estava lá. O Lázaro que havia sido ressuscitado lá no capítulo 11. Esse Lázaro está aqui no capítulo 12, sentado à mesa. Isso é um ponto muito importante. Há coisas mais relevantes na nossa vida do que o nosso cotidiano. Há coisas muito mais importantes do que as nossas tarefas. E nem sempre nós nos damos conta disso. Agimos de maneira semelhante a Marta, preocupada em servir a mesa, não se dando conta de que o irmão dela, que estava morto, foi ressuscitado e estava ali sentado com ninguém menos do que Jesus Cristo. Porque alguém ficaria preocupado com as tarefas, tendo ao seu lado a companhia de Jesus? Por que nós estamos tão preocupados com comer, com beber, com vestir, com conquistar as coisas, se nós temos a companhia de Jesus? Por que o nosso coração é tão pesado pelo dinheiro, por almejar as coisas na vida, se nós temos a companhia de Jesus? Aqui há uma reflexão para nós. Será que nós nos damos conta de que Jesus está à mesa? Será que nós nos damos conta de que a ressurreição é uma promessa dele, como nós cantamos, suas promessas para mim? Será que nós temos essa clara percepção ou será que nós agimos como Marta, apenas preocupados com a liturgia da vida, apenas preocupados em seguir nos ipsis literis as atividades de todo santo dia, do mesmo jeito, sem nenhuma novidade, sem nenhuma devoção, sem nenhum amor declarado ao nosso Senhor e Mestre? Verso 3, então Maria, que tem uma atitude diametralmente oposta à atitude de Marta, tomando uma libra de unguento de nardo puro, uma especiaria da Índia, caríssima, extremamente chique, que era usado para embalsamar os mortos, mas também aqueles que tinham muito dinheiro poderiam ostentar o luxo de usar esse nardo, esse perfume extremamente agradável, que João, numa lembrança vívida, diz assim: a casa, o ambiente ficou cheiroso. Notem a fragrância, o odor, o cheiro. E João lembra disso porque João estava lá. Ele diz que quando ela derramou sobre Jesus, o lugar ficou tão cheiroso. Toda a casa foi tomada pela fragrância. Ela tomou uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Aqui tem outra aparente contradição. Por quê? Porque no Evangelho de Marcos diz que ela quebrou o vaso, e João não diz isso. Verso 3 do capítulo 14 de Marcos. E algumas pessoas então se questionam esse vaso de alabastro. E aqui, meus irmãos,
se nós tomarmos como base Mateus capítulo 26 e Marcos 14, eu faço isso porque os evangelhos são sinóticos, eles têm o mesmo contexto, mas vistos por ângulos diferentes, e nós precisamos compará-los. Nós vamos observar, por exemplo, que não era incomum ungir a cabeça dos convidados de honra. E o que Mateus dá ênfase é que Jesus foi ungido em sua cabeça. João dá ênfase de que aquela mulher com seus cabelos enxugou os pés de Jesus. E quando Jesus dá resposta ao questionamento não só de Judas, nós olhamos Judas questionando Jesus, dizendo assim, poderia vender e dar aos pobres, mas todos os discípulos ficaram incomodados com aquilo. Judas se manifestou porque era tesoureiro e ladrão, não porque todo tesoureiro seja ladrão, mas porque ele tinha condições de acessar a bolsa, né? João diz isso, ele metia a mão na bolsa, ele desviava, ele era corrupto. Alegando cuidar dos pobres, ele usava a verba do fundo missionário do ministério de Jesus também para se enriquecer. E ele queria que aquele dinheiro estivesse no fundo ali, que eles estavam guardando para assistir os pobres. Notem, meus irmãos, essa medida de nardo aqui, que é citada por João, equivale a 1/3 de 1 litro. Para comprar essa quantidade de nardo era o equivalente a 1 ano de trabalho. Imagine você trabalhando o ano inteiro e guardando o seu salário. Era muito dinheiro. E aquela mulher, então, ela toma esse vaso e ela começa a derramar na cabeça de Jesus. Por isso Jesus diz que ela unge o meu corpo, ela prepara o meu corpo. Não faria sentido a palavra corpo se fosse só a cabeça como Mateus ou só os pés como João. Mateus dá ênfase a que Cristo é rei, é ungido como rei, e João dá ênfase na unção dos pés no ato de humilhação, lembrando que o próprio João presenciou o lava-pés. Se os discípulos, a começar por Pedro, disseram, eu não vou lavar os seus pés. Aquela mulher fez muito mais do que lavar os pés de Jesus. Aquela mulher ungiu os pés de Jesus. E vejam, soltar os cabelos para enxugar-lhe os pés era um rompimento de uma postura social extremamente agressivo. Uma mulher naquela sociedade jamais poderia soltar os cabelos diante de um homem, principalmente num ambiente reservado, como uma refeição e diante de alguém tão prestigiado como era Jesus, porque o seu ministério estava seguindo uma carreira meteórica. Não é como hoje. Hoje, para você ficar famoso, você grava um vídeo no YouTube e se você se der bem, se for polêmico principalmente, rapidinho as pessoas te conhecem. Mas naquele tempo não. Os milagres de Jesus foram sinais, foram evidências para que exatamente ele ficasse conhecido. E rapidamente foi aquele alvoroço, as pessoas se apinharam na cidade de Betânia, os judeus vinham para ouvir Jesus e para ver Lázaro. Estão dizendo aí que ele ressuscitou Lázaro. Cadê Lázaro? Rapaz, não é que ele ressuscitou mesmo? Olha o homem aqui jantando com ele. E as pessoas começaram a crer. E aquela mulher, dentro desse movimento todo na sociedade, ela se apresenta diante de Jesus, unge a cabeça de Jesus, reconhecendo sua divindade, sua realeza. O óleo escorre provavelmente pelo seu corpo, daí a expressão, ela prepara o meu corpo para o sepultamento. E eu lembro aqui de Salmo 133, que fala exatamente sobre a comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e a orla de suas vestes. É como o derramar do óleo. Vejam, meus irmãos, aqui nós temos uma expressão de uma mulher que reconhece Jesus não só por sua realeza, mas reconhece e entende a redenção. Ela sabe que Jesus vai morrer. Ela entendeu a mensagem e ela prepara Jesus para a via dolorosa. Isso é maravilhoso para nós. Muito importante nós observarmos esses detalhes. Vejam, no verso 3, diz, encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Vejam como João dá ênfase ao que aconteceu naquele lugar. Não só ela soltou seus cabelos e enxugou os pés do mestre, a casa ficou perfumada. Consegue imaginar a reação dos discípulos?
Consegue imaginar a reação dos judeus não convertidos que presenciam aquela cena, uma mulher enxugando os pés de um homem? Ora, se hoje já seria algo extremamente assustador para nós, eu não sei se você já passou pelo ritual do lava-pés, eu tive a oportunidade não intencional, mas uma vez eu fui visitar um irmão, acho que eu já contei isso aqui. Ele é de uma outra denominação e lá ele aprendeu que teriam que receber as pessoas lavando os pés. E estou eu lá na sala, aguardando a janta ser colocada à mesa, e ele disse para mim assim: Luiz, espera só um minutinho. Escutei o barulho do chuveiro, barulho caindo água numa bacia, mas aquilo não me incomodou. Quando de repente eu olho no corredor da casa, lá vem o irmão com uma bacia de água quente e uma toalha no ombro. Eu pensei, meu Deus, misericórdia, eu não acredito. Eu não acredito que eu vou ter que passar por isso. Ele se ajoelhou na minha frente e eu me senti um lixo. Já imaginou alguém se ajoelhando diante de você? E eu falei, irmão, pelo amor de Deus, não me peça uma coisa dessa. Ele falou, não, eu preciso. Ele se ajoelhou, eu tirei o tênis, a meia, um constrangimento sem tamanho. No pé da gente, no máximo quem toca é o nosso cônjuge, né? Mas nem o cônjuge gosta, principalmente de alguns homens, né? A mulher prefere nem tocar. Mas tocar no pé é uma coisa assustadora. E ele colocou meu pé sobre o joelho e lavou o meu pé e enxugou com aquela toalha. Eu saí daquela casa como um caco. Eu fico imaginando essa cena. Se os discípulos disseram, não, Senhor, o Senhor não vai lavar os nossos pés. Jamais. Pedro falou, não, nem pense nessa possibilidade. Já imaginou um mestre lavando os pés de alguém? O exemplo. Mas aquela mulher não lavou, ela ungiu, ela investiu suas finanças, ela investiu seus recursos, a sua vida planejada, tudo o que ela tinha. E ela enxugou com os cabelos. Deve ter sido uma cena extremamente constrangedora. E João diz que o cheiro do perfume era tão gostoso que encheu-se a casa. Jesus é cheiroso. Eu sei que essa expressão parece inconveniente, mas eu me baseio aqui em Cantares 1,13, que diz: o meu amado tem cheiro de mirra posto entre os meus seios. A presença de Jesus em nós cheira o Evangelho. E o Evangelho tem cheiro de vida e não de morte. O pecado fede, a imoralidade fede, a morte, a putrefação, o cadáver. Um ser sem vida fede, a vida cheira, a vida é cheirosa, ao cheiro agradável da companhia de Jesus. Quando nós andamos do lado de uma pessoa cheirosa, é a coisa mais agradável que existe, né? Você já pegou um elevador, sai uma pessoa cheirosa do elevador, e você entra e você fala assim, nossa, que perfume gostoso. Ou quando chega alguém cheiroso no ambiente, o outro diz assim, nossa, que perfume, hein? O cheiro tem relação com a memória, o cheiro tem relação com a comunhão, o cheiro tem relação com a proximidade. Agora nem tanto, mas antigamente os pais cheiravam os filhos, principalmente os nordestinos, né? Eles não beijam, eles falam, vem cá, deixa eu te dar um cheiro. Um cheiro é a ideia de pertencimento, é meu filho. Os homens cheiram a esposa. Eu não vou cheirar nenhuma outra mulher senão a minha esposa. É cheiro de pertencimento. Será que você cheira o Evangelho? Você tem um cheiro de Jesus? Será que alguém chega perto de você e você cheira redenção? Que cheiro de graça, que cheiro de amor, que cheiro de justiça de Deus. João diz que todo o ambiente ficou cheiroso. E aqui nós vamos ver algo muito interessante. Nós temos o cheiro das nossas companhias e do lugar onde vivemos. As pessoas que estavam na companhia de Jesus e estavam presentes naquele jantar de despedida sentiram o mesmo cheiro que João, o cheiro doce do unguento. Por isso que quem não tem esse cheiro se opõe. Pessoas que não têm o cheiro do Evangelho se irritam. Pessoas que não têm a docilidade,
a fragrância da redenção, se incomodam e não aceitam. E vejam que ninguém menos do que Judas mostra a diferença entre falsas obras e a verdadeira redenção. Por quê? Porque muitas vezes nós avaliamos as pessoas, ou a piedade das pessoas, por aquilo que elas fazem, ou pelo que elas aparentam, porque nós não conhecemos ninguém por essência. Eu não conheço o seu coração. Mas aqui, vamos aprender que as pessoas são verdadeiras em sua piedade quando elas de fato conhecem a Jesus Cristo. Se não conhecer a Jesus Cristo, não tem como ser alguém que ama a Deus de verdade. Como diz John Piper, a glória de Deus está na face de Cristo. Sem a companhia dele não há comunhão. E o verso 4 diz: então, um dos seus discípulos, quem? Judas Iscariotes, filho de Simão, que fique bem claro, para que ninguém confunda quem é esse Judas. É o filho de Simão, aquele que havia de traí-lo. Notem, Judas estava sentado com Cristo. Judas estava aprendendo com Cristo. Judas estava na comunhão com Cristo. Judas estava diante daquilo que Cristo falava. E o texto ainda dá ênfase, ele havia de traí-lo. Ora, então alguém pode participar da mesa da comunhão, alguém pode ouvir a palavra do Evangelho, alguém pode compreender quem de fato é Cristo, no sentido de que ele se revela nas Escrituras como Salvador e demonstrar atos de aparente gratidão sem ser regenerado. Há um grande risco do estereótipo, do padrão, da essência. Uma coisa é a embalagem do perfume, outra coisa é a fragrância. Não confunda. Uma coisa é o frasco, outra é o perfume. Sem o perfume, o frasco não tem valor nenhum. Ninguém fica guardando embalagem de perfume vazia. E se existe um ditado que os melhores perfumes estão nas menores embalagens, eu posso pegar esse ditado para fazer uma alegoria, embora eu não goste de alegorias. Mas quanto mais precioso a fragrância de Cristo, menores nós somos, menos nós aparecemos. Não há preocupação em nos aparecermos. Não sejam os teus lábios que te louvem, a Bíblia diz. Não faz o menor sentido eu aplaudir a mim mesmo. Mas Judas, que estava na companhia de Cristo, teve uma atitude de mercenário. Ao contrário de Maria, que teve um gesto terno de amor e de reconhecimento. Vejam, duas pessoas inseridas no mesmo contexto, agindo de maneira completamente diferentes. É possível que nessa manhã tenhamos pessoas que estejam pensando de maneira completamente diferente diante da mesa. Talvez algum com o coração dedicado e devoto a Deus, reconhecendo suas misérias, e outros com prepotência, achando que isso é simplesmente um rito que deve ser cumprido, sem observar a essência. E é isso que o Senhor nos ensina, que a aparência pode nos confundir. Verso 5, olha o que ele pergunta. Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ele sabe do valor, ele reconhece o valor do produto. Parece que Judas tem conhecimento de mercado. Ora, poderíamos vender por 300 dinheiros. Nós poderíamos ajudar muitas pessoas, usando o subterfúgio das boas obras para esconder a sua real intenção. O que nos ensina que a nossa natureza pecaminosa pode nos enganar, dizendo, olha, você é dizimista, você está salvo, hein? Você levou mantimentos para ajudar alguém que está em dificuldades, você é crente de verdade. Você deu uma esmola lá no semáforo para uma pessoa que estendeu a mão para você, você é realmente uma pessoa piedosa, hein? Não se engane com isso, irmãos. Não se engane. Judas estava com Jesus. Judas viu os milagres e possivelmente como apóstolo talvez tenha até operado milagres. Mas Judas não foi salvo.
Judas traiu Jesus. E hoje à noite eu vou falar sobre as consequências dessa traição, a aflição que Jesus teve quando foi entregue no Getsêmani por um beijo. Imagine a situação. Alguém que esteve ao seu lado, que aprendeu aos seus pés, alguém que recebeu o pão, ato maior de companheirismo, né? Porque como diz a palavra, é comer pão junto. Ele deu pão para Judas, o apunhalou pelas costas. Com um beijo, você entrega o Filho do Homem. Então nós temos uma grande lição aqui. Verso 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas, com essa ideia de boas obras, de dar esmolas, ele na verdade escondia uma real intenção que não era dar assistência aos necessitados com os recursos de Jesus. Porque o dinheiro era dado por causa do ministério de Jesus. Porque eles haviam entendido os valores do reino. Ninguém estava dando dinheiro persuadido. É por isso que a gente não se preocupa em curso de mordomia cristã, ensinar sobre dízimo. Porque não faz sentido. Quando você entende o reino, você já é generoso. E você já se organiza para isso. E aqui, irmão, Judas mostra que ele era materialista. Ele, na verdade, é desprovido do senso de fraternidade. E gente assim engana-se a si mesmo, porque ele é apegado ao dinheiro. Ele vivia de aparência, falava como seguidor de Jesus. Ele seguia Jesus como os demais, administrava os recursos, ouvia os pedidos de ajuda, vivenciava os milagres, e mesmo assim ele metia a mão e roubava da bolsa. Que coisa, hein? Vendo tudo aquilo. Se hoje já é um escândalo alguém roubar recursos que são direcionados para o cuidado e para a assistência, imagina nesse cenário em que você tem o próprio Filho de Deus encabeçando a obra, sabendo do que ele faz e sabendo que é conhecedor dos corações, aquele homem ainda continuava agindo dessa forma. E Jesus então esclarece que sua despedida está próxima. Jesus não está advertindo Judas. Jesus poderia ter desmascarado Judas ali. Ele poderia ter dito assim: Judas, você não está preocupado com os pobres. Na verdade, você gostaria que Maria vendesse esse unguento e desse o dinheiro para você porque você está roubando. Já imaginou isso? Judas, você é um ladrão. Mas Jesus não faz isso. Antes, Jesus fala a razão de estar sendo ungido e a razão dela não ter vendido e dado aos pobres. Às vezes nós pecamos e a gente pensa igual Judas. Jesus não está chamando minha atenção? Ixi, eu faço tanta coisa errada, eu sei que eu estou errado, mas eu não sinto o juízo de Deus. E às vezes, pelo fato de Deus não fazer alguma coisa, nós achamos que Deus está condizendo com as nossas atitudes ou está conformado. Na verdade, Ele está nos rejeitando. O silêncio de Jesus não é sua aceitação ou paciência. O silêncio é sua rejeição. Quando Jesus rejeita, Ele não mais adverte. E a pior coisa que existe para um ser humano é não ser advertido pelo próprio Deus. Se Deus nos entregar as nossas próprias paixões, nós nunca mais teremos qualquer tipo de arrependimento, porque Paulo disse que o verdadeiro arrependimento é uma tristeza não de remorso, mas uma tristeza segundo Deus. Então, se você peca e se entristece, se arrependa, porque esse é um sinal de que o Espírito Santo habita em você, porque senão você não seria entristecido pelos seus pecados. É Ele que nos conduz ao verdadeiro arrependimento. E Jesus não adverte Judas. Antes ele diz no verso 7, disse, pois, Jesus, deixa ela, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, ou em outras versões, para o dia do meu sepultamento. Jesus nunca perdeu de vista a sua missão redentora. Jesus nunca perdeu de vista o objetivo final, o clímax do seu ministério, o auge do seu ministério. Mesmo sendo bem acolhido, mesmo tendo sua fama espalhada por toda aquela região, mesmo as pessoas lhe procurando, Jesus nunca perdeu de vista
que ele veio para salvar o seu povo, porque Jesus é o seu nome, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus. Não é só Cristo, que significa Messias, que é rei, que é ungido, mas é Jesus, que significa Salvador. Ele tem o seu ministério dentro da perspectiva da morte. Qual a perspectiva que você tem para a sua vida? Pastor, a perspectiva da minha vida é de sucesso financeiro. Tudo que eu faço é dentro da perspectiva da conquista financeira. Eu tenho meus objetivos e ideais, então está tudo dentro desse invólucro de riqueza. Pastor, a minha perspectiva é de saúde, eu sou fitness. Tudo que eu faço é preocupado com a minha saúde. Eu me alimento bem, eu durmo bem, faço exercício, cuido da minha estética, eu sou quase um fisiculturista. Eu quase que idolatro, né, a cultura do meu físico, a minha imagem. Tem gente que é assim. Tem gente que vive para si mesmo. Publica foto o tempo todo. É aquela preocupação consigo. Não, pastor, a minha perspectiva é da minha família. Tudo que eu faço é voltado para a minha família. A minha família é mais importante do que tudo. Ou não, pastor, a minha perspectiva é a minha vida emocional. Eu preciso me sentir bem. Eu não posso me entristecer, eu não posso me abater, eu não posso ter frustração. Eu procuro o meu equilíbrio, é o crente zen. Só falta ter incenso dentro de casa. Faz acupuntura. Está preocupado com essas coisas. Não, o equilíbrio ou a minha gnose. Não, a minha perspectiva é o conhecimento. Eu quero ser alguém superior aos outros em intelectualidade. Não, a minha perspectiva é a vida financeira. Eu preciso planejar o meu amanhã. Planejar o quê? A sua velhice? A velhice já é ordenança do próprio Deus. Não precisa nem planejar, você está envelhecendo todo momento. Não se preocupe com isso. Jesus tinha a perspectiva da morte. A prova disso é que na última ceia ele falou: eu desejei muito comer convosco antes que eu morra. Agora diga para mim uma coisa, quem se sentiria feliz num jantar, sabendo que depois daquele jantar ele iria morrer? Você já pensou em convidar alguém assim, vem jantar comigo em casa que depois do jantar eu vou matar você. E a pessoa chegaria no jantar e diz assim, eu desejei muito esse jantar antes que você me mate. Obviamente a pessoa não iria. Quem que vive dentro da perspectiva da morte? Jesus. A perspectiva que era nossa. Nossa, certamente morrerás, disse Deus ao nosso representante. Essa voz ecoa desde o princípio. E ela fala no nosso coração, na nossa mente o tempo todo. Certamente morrerás, certamente morrerás. Todos os dias eu vejo que eu estou morrendo. Certamente morrerás. Eu posso pegar o Covid, sarar, posso ser vacinado e não pegar. Posso tomar medicação e melhorar? Você vê que eu consegui agradar todo mundo, né? Eu posso fazer tantas coisas, mas a voz continua dizendo, certamente morrerás. Certamente morrerás. E Jesus vive nessa perspectiva da ordenança de Deus. Ele sabe disso. Por isso, ele falou no verso 8, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Jesus não está arrogando uma prerrogativa, ele não está pedindo um privilégio em detrimento aos pobres, como quem diz assim, olha, vocês sempre vão ter gente pobre, agora se preocupem comigo. Jesus não está dizendo isso, mas Jesus está recitando a própria lei, Deuteronômio 15:11, pois nunca cessará o pobre no meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Deus disse, sempre haverá pobres. Sempre haverá. Por causa da maldição, por causa do pecado. Sempre haverão pessoas desprovidas e Jesus falou, eu não estarei sempre convosco. E aqui, Judas, ao optar por trair Jesus, ele assume a derrota. No entanto, Maria, por aceitar ungir os pés de Jesus, opta em ser participante da vitória na cruz. E o terceiro e último aspecto, irmãos, que eu quero enfatizar do verso 9 ao 11, é que a incredulidade
dos sacerdotes estão lá, num contraponto à fé e à credulidade de vários judeus. Se de um lado existiam os incrédulos, do outro lado tinham os crentes. Se de um lado existiam pessoas dizendo assim, não, vamos acabar logo com isso, do outro lado tinham pessoas dizendo, eu creio nesse Cristo. Sempre será assim. Há aqueles que lutam contra o avanço do reino e aqueles que se rendem ao rei. Toda essa narrativa, ela está mergulhada na conspiração dos líderes para matar Jesus. Veja o verso 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. Jesus estava famoso. Muitas pessoas, eu imagino que chegavam e falavam, você ficou sabendo? Aquele Jesus que ressuscitou Lázaro está em Betânia. Tem um jantar. Vai, fala para outro. Aquele que já vem falando sobre os milagres, sim. Jesus está sendo conhecido. Verso 9 ainda. E foram. As pessoas foram testificar, foram ver. E foram por causa de Jesus apenas? Não. João diz, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Ora, uma coisa é falar sobre a ressurreição de Lázaro, ouvir falar, agora ver com os olhos, como disse Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus olhos. Eles queriam testemunhar, eles queriam talvez apalpar Lázaro, como Dídimo, né? Tomé, que quando viu Jesus, não, eu preciso tocar nas feridas. Toca, é você mesmo. Então come. Comeu. As pessoas queriam ver e queriam ter certeza. E João novamente enfatiza o milagre. E novamente mostra que Jesus é Deus. E ele reafirma o que ele já havia dito no versículo 1. Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. O Lázaro estava lá. O foco aqui é ressurreição. Se o desfecho é a decisão de matar Jesus, o foco é ressurreição. Notem, meus irmãos, João, ele tem uma apreciação tão grande. Se ele falou que Maria ungiu os pés, no contraponto de que os discípulos sequer queriam lavar, ele diz que o ambiente ficou cheiroso por causa do unguento, sendo que no capítulo anterior, quando foi ressuscitar Lázaro, disse que fedia. João sabe o que ele está escrevendo. Ele não perdeu o raciocínio, ele está sob inspiração. Ele está dizendo, lembra do morto? Lembra do mau cheiro da sepultura de Lázaro, quando Jesus falou, remove a pedra, e disseram, não! Já faz vários dias, ele está fedendo, ninguém vai suportar ficar aqui, esse homem podre aí dentro. Aqui não, porque lá tinha morte, aqui tem vida. Lá Lázaro havia morrido, aqui ele ressuscitou. Aqui há cheiro agradável. E então João continua na mesma perspectiva. A quem Jesus ressuscitou dos mortos. Esse é o foco principal. Nessa manhã você também vai ceiar com o Senhor Jesus. E a ceia não é só em memória. É exatamente o que está escrito na mesa. É até que ele venha, porque quando ele vier, nós seremos ressuscitados. Nós temos perspectiva de ressurreição. É isso que dá sentido à nossa vida. É o que Paulo disse. Se nós vivermos esse mundo como se a nossa existência se limitasse apenas a isso, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós não vivemos nessa perspectiva. As pessoas se questionam, como pode? Por que não vai viver no prazer? Por que não vai viver a vida do jeito que quer? Por que viver sob disciplina? Para que uma vida regrada, uma vida certa à luz das Escrituras? Por que você não se solta na hegemonia cultural e vai viver o que o mundo e o seu sistema ensina? Porque nós vivemos em perspectiva de vida eterna. Os ímpios não têm isso. Eles sabem que hoje eles festejam, amanhã estarão mortos. Nós podemos hoje passar por lutas e tribulações, mas nós vamos ressuscitar. É por isso que há alegria quando nós morremos. Há o choro do luto e a dor da separação, mas há alegria porque estamos à presença de Deus. Portanto,
verso 10, diz assim: e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação. Deliberar é tomar uma decisão em colegiado. Eles decidiram matar também a Lázaro. O que se entende aqui é que a decisão de matar Jesus já tinha sido tomada, o relatório já estava pronto. O sinédrio já tinha se reunido, os fariseus já tinham se mancomunado, já estavam em conchavo, já havia um acordo. Jesus tem que morrer. Vão matar Jesus. Agora, se nós não temos ainda uma condenação jurídica bem pautada para esse processo condenatório, vamos fazer aqui um movimento e nós vamos encontrar material suficiente para condenar Jesus. Então Jesus já estava na ponta desse objetivo, ele tem que morrer. Agora a questão é que Jesus ressuscitou um homem e os judeus estão indo ver esse homem ressuscitado e eles estão crendo em Jesus. Os principais sacerdotes se reúnem novamente e dizem assim: tem que matar Lázaro de novo. Então, se Lázaro morreu uma vez, a gente faz ele morrer duas. Se Jesus ressuscitou, vamos matá-lo. Lázaro tem que morrer. E eles tomam essa decisão, é o que diz João, para também matar Lázaro. A razão é muito simples, e ela está no próximo versículo, versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, de quem? Por causa de Lázaro, por causa do milagre, eles iam, e por causa do ensino, eles criam. Vejam que há uma diferença entre ir e crer. Os milagres foram realizados para ser o carro-chefe da anunciação do Evangelho, do anúncio do Evangelho. Os apóstolos operaram milagres dando sequência ao ministério de Jesus. Depois que o cânon fechou, os milagres não são mais feitos nesta proporção. Deus faz milagre? Faz. Mas ninguém mais é apóstolo. Porque o apóstolo, ele tinha essa autoridade. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que é que eu tenho? Eu tenho chamado apostólico. Eu fui chamado por Cristo. É o que diz Pedro. Ele era o apóstolo entre os judeus e Paulo entre os gentios. Não foi a disparidade teológica entre Paulo e Pedro quando escreveu aos Gálatas. Ora, se vocês são chamados aí para ser apóstolo entre os judeus, os da circuncisão, eu sou da incircuncisão. Eu prego aos gentios. E eu nunca fui ter convosco com palavras de sabedoria, mas com demonstração de poder. Paulo não estava preocupado em mostrar o seu conhecimento, mas ele queria confirmar o seu apostolado. E como? Eu faço também milagres. E os apóstolos dão seguimento. E eles então criam em Jesus. Por que, irmãos, eu enfatizei isso? Porque às vezes as pessoas pensam que o milagre é suficiente para a conversão, e não é. Muitas pessoas receberam milagres e não creem em Jesus. Muitas pessoas receberão cura, receberão bênçãos de Deus, porque Deus, através de sua graça, Ele nos abençoa. Misericórdia do Senhor, que se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos. Mas isso não significa que alguém que recebeu um milagre vai se converter. É por isso que igrejas neopentecostais trabalham muito nessa linha do milagre, né? Vendendo, às vezes. Eu fiquei sabendo de uma denominação muito famosa neopentecostal que vendeu água para curar Covid. E hoje de manhã eu recebi a notícia de que o fundador dessa denominação está entubado por causa da Covid. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas ficam estimulando o milagre, mas o milagre não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é Cristo. Ele é o próprio Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. Como diz o Piper, o Evangelho é Deus. Quem entende o Evangelho entende quem de fato é Cristo e conhece Deus. Porque a salvação se revela de maneira clara nas Escrituras e não nos milagres. Portanto, vejam, com a prática da lei, no jantar da despedida, Maria preparou Jesus para o cumprimento da lei, que era a morte na cruz.
Quando Jesus disse assim, os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre o tendes, ele estava dizendo o seguinte, olha, a lei, pela tradução rabínica, ela diz que há dois tipos de boas obras. As obras de misericórdia, que é o sepultamento dos mortos, e as obras de caridade ou de generosidade, as boas obras que eram feitas aos pobres, assistindo os pobres. E Jesus está dizendo assim, se vocês querem dar o dinheiro aos pobres, vocês não entenderam, eu vou morrer. Então, eu venho antes. Primeiro me sepultem e depois se preocupe com os pobres. É isso que Jesus está dizendo. Então, o que é que Maria fez? Ela preparou Jesus para o cumprimento da lei, porque a lei exigia esse preparo com aquele que seria sepultado. Mas a lei também exigia que aquele que pecasse com esses pecados de morte fosse maldito, fosse pendurado, fosse exposto, fosse humilhado. E aqui o que nós temos é Jesus também sendo maldito. Jesus assumindo sobre si todas as nossas culpas. Na sequência da narrativa, ele vai entrar em Jerusalém e aí inicia sua glória, sua paixão, sua morte e sua ressurreição. Mas aí é só para quem vem à noite. E eu concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte. Bom, primeiro, eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você veio aqui nessa manhã, mas eu gostaria que você entendesse que se você não está em comunhão com Deus, você tem nessa manhã uma oportunidade. Se você já é batizado, se você já fez sua profissão de fé, se você já entendeu a mensagem do Evangelho, você tem a obrigação de participar da mesa do Senhor. Você tem que pedir perdão dos seus pecados, você tem que abandonar as práticas erradas, mas você tem a obrigação de participar da mesa do Senhor. Por quê, pastor? Porque o Senhor diz que aquele que não come e não bebe não tem parte com ele no reino. Não participar da mesa é dizer ao anfitrião, eu não quero sua comunhão. E ninguém que preza a companhia de outro faz uma coisa dessas. Se você ama os seus amigos e irmãos, você jamais diria a eles, eu rejeito estar numa mesa e fazer uma refeição com você.